Bom, vamos aguardar a entrada dos nossos amigos do Confraternização. É um prazer enorme estarmos aqui hoje. Então vamos só aguardar esses alguns segundos aí para início. Seja bem-vinda, Vanusa, e eu gostaria que você só desse um aceno aí para saber se o nosso áudio está chegando bem. Pode confirmar aí com um aceno? Ok. Então vamos aguardar a entrada do pessoal para que a gente possa dar início a essa reflexão da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu amigo Estevão. Há quanto tempo, né? De forma presencial nós não nos encontramos. Boa noite, Estevão. Maria Rita, aí se faz presente, estava ali conosco em outra atividade. É o que proporciona as redes digitais. Nós encerramos há alguns minutos um trabalho na Casa Espírita que nós atuamos e agora já estamos aqui na cidade de Jiquié. Só lembrando Jesus, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, na era tecnológica hoje, é bem verdade que nós não temos a capacidade de fazer o que Jesus fez no sentido do seu conhecimento, da sua elevação espiritual. Mas algumas situações hoje nós temos mais facilidade do que a época do Cristo, onde precisava percorrer todos esses caminhos a pé ou de barco, e hoje nós fazemos isso de forma muito mais tranquila. Era a princípio com os nossos automóveis, um deslocamento um pouco mais rápido, mas hoje isso já encurtou muito a distância de forma digital. Então é nesse sentido aí que Jesus está dando-nos essa orientação, não de elevação espiritual, mas de oportunidades que nos cercam hoje do ponto de vista da matéria. Bom, nós vamos dar início, vamos falar hoje acerca do sermão profético de Jesus. Esse sermão profético ele está tanto no Evangelho de Mateus, está também no Evangelho de Marcos, como também no Evangelho de Lucas. Isso só para nós termos uma noção da necessidade que os três evangelistas tiveram de colocar em função exatamente de uma mensagem que precisa ser entendida por todos nós. Antes de nós darmos início especificamente ao sermão profético, com algumas reflexões ao Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 24, nós precisamos fazer um preâmbulo para um real entendimento dessa fala de Jesus. Jesus, quando aqui esteve, ele deixou-nos
algumas mensagens, e duas dessas mensagens, como tantas outras, vieram em forma de sermões. E o sermão mais conhecido, mais lido, mais estudado, mais propalado por Jesus é exatamente o sermão das bem-aventuranças. É mais conhecido, inclusive, como o Sermão do Monte. Alguns dizem o Sermão da Montanha, mas se nós estivermos analisando até do ponto de vista geográfico, Jesus, se estivesse no alto de uma montanha para falar às pessoas, poucos teriam a condição de ouvi-lo. Então é muito mais plausível, é muito mais assertivo nós falarmos realmente o Sermão do Monte, onde estão ali contidas as bem-aventuranças. Então esse é talvez o mais conhecido sermão que Jesus deixou-nos. Mas Jesus também, ele nos traz este sermão profético, que está no Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 24, e que vai falar exatamente desse momento em que todos nós estamos vivenciando. Quando Jesus aqui esteve na terra, ele trouxe-nos uma mensagem, e essa mensagem, a bem da verdade, era trazendo informações de uma realidade muito mais ampla. Então Jesus viu a necessidade no nosso processo evolutivo de falarmos de uma realidade muito maior e não simplesmente dessa realidade circunscrita na matéria, no corpo físico. Então Jesus, ele veio trazer-nos uma mensagem de um lado mais espiritual. Então Jesus, quando aqui esteve, ele trouxe uma mensagem sempre com referências ao reino dos céus, traduzindo para os dias atuais esse mundo espiritual. Como a humanidade daquela época não tinha a condição de um pleno entendimento dos ensinamentos do Cristo, ele, obviamente, que falou-nos por parábolas, porque essas parábolas perpassam ao longo de séculos e séculos, ao longo de milênios, até chegar aos nossos dias. E à medida que o homem avança em conhecimento, em oportunidades, tem uma, vamos dizer, facilidade maior para compreender ou para entender aqueles ensinamentos feitos pelo Cristo através de parábolas. Então hoje nós já temos uma oportunidade maior por nossa elevação espiritual ao longo desses milênios, e hoje o entendimento passa a ser um pouco mais amplo. Mas a bem da verdade, Jesus, quando aqui esteve, ele trouxe-nos essa mensagem. Tudo que Jesus está dizendo a todos nós, através dos 4 evangelhos, ele está falando de uma realidade espiritual. Jesus até se utiliza de meios, de situações para falar deste mundo espiritual, mas com um linguajar da época. Então Jesus, ele traz esses ensinamentos muito bem através das parábolas, falando de sementes, falando de o óbolo da viúva, enfim, se utilizando de todo um conjunto de situações sociais, como nas bodas de Caná, exatamente para mostrar a todos nós esse reino dos céus, o mundo espiritual. E a bem da verdade, quando nós fazemos uma leitura simples, curta, objetiva, direta, nós não conseguimos captar essa essência desse mundo espiritual que Jesus está a nos dizer.
E o sermão profético é exatamente dessa forma. Nós não podemos simplesmente ler, porque se nós lembrarmos do apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele vai nos dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, Jesus se utilizava de um linguajar que era muito próprio da época, mas que precisava ou que necessitava chegar até os nossos dias. Jesus, quando aqui esteve, e nós precisamos fazer essa abordagem para o entendimento do sermão profético, Jesus, quando aqui esteve, ele se utilizou muito de um linguajar utilizado pelos judeus, ou por todos aqueles que seguiam os ensinamentos de Moisés. Então Jesus se utilizou em muitas oportunidades, citações do Antigo Testamento. Então, para nós termos uma ideia, nós precisamos entender esse processo. O que significa este Antigo Testamento? Nós conhecemos hoje um livro que é o livro mais vendido no mundo, que é a Bíblia. Esse livro tem 2 recordes bastante interessantes e distintos. A Bíblia é o livro mais vendido no planeta e é também o livro menos lido na sua totalidade. Muitos adquirem, fazem uma leitura superficial, se dedicam ao Antigo, ao Novo Testamento, leem passagens, mas é o livro mais vendido e o outro recorde é o livro menos lido na sua totalidade. Então, quando Jesus chega àquela região, ele se utiliza muito de um linguajar que vinha dos ensinamentos mosaicos, exatamente para que o povo daquela época pudesse compreendê-lo, que o povo pudesse identificá-lo como sendo realmente o Messias. Mas o que é a Bíblia? Que livro é este? A bem da verdade, a Bíblia é um composto de livros. Segundo a tradição católica, a Bíblia católica, ela tem 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Mas e a Bíblia utilizada por nossos irmãos evangélicos? É a mesma? Em parte, sim, mas há uma pequena diferença. Enquanto no livro dos nossos irmãos católicos, a Bíblia católica, ela contém estes 73 livros, a Bíblia dos nossos irmãos evangélicos tem 7 livros a menos. Sim, mas quem tirou? Quem tirou foram aqueles que não acharam convenientes estes livros. Então foram retirados ali o livro de Sabedoria, o livro de Judite, o livro de Ruth, o livro de Eclesiastes, o livro de Tobias, o livro de Macabeus 1 e Macabeus 2. Então são 7 livros que existem nas Bíblias católicas, mas não existem na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos. Isso traz alguma diferença? Só interesses. Este livro, este compêndio de livros, que é a Bíblia, ele demorou praticamente 1650 anos para ser produzido. E a grande pergunta é: alguém vive 1650 anos aproximadamente para ter constituído este livro? Claro que não. Então foram livros que foram acrescentados ao longo de décadas e séculos. Então foram livros que têm início lá desde a época de Abraão até chegar no último livro, que é o livro de Apocalipse, pelo apóstolo João, já à época do Cristo, ou seja, depois do Cristo.
Então, esse compêndio de livros de Antigo e Novo Testamento é o que nós temos hoje de a Bíblia. Para que nós possamos entender o linguajar do Mestre Jesus e facilitar esse entendimento a todos nós, precisamos recorrer a alguns entendimentos. Por exemplo, a época de Moisés, no Antigo Testamento, será que a quantidade de palavras que existiam é a mesma quantidade de palavras que se tem hoje? Claro que não. Obviamente, o número de palavras eram muito mais restritas àquela época. Para nós termos uma ideia, na atualidade, constantemente são criadas novas palavras de acordo com as necessidades. Então, vamos aqui falar uma palavra que surgiu recentemente. Selfie. Existia? Não, não existia. Foi criada recentemente. Então, essas palavras, elas fazem parte do nosso contexto e necessidade social. Nós, inclusive, temos várias palavras para um mesmo sentido. Se eu dissesse a vocês que eu iria comprar um carro novo, já vem na imaginação um carro 0 quilômetro. Mas e se os nossos recursos fossem menores e ao invés de optar pela compra de um carro 0 quilômetro, eu poderia me expressar aqui dizendo que eu poderia comprar um carro usado, mas viria um amigo até daí do centro e dissesse assim, não compre um carro usado, compre um seminovo. Então vejam que usado e seminovo têm a mesma referência, têm a mesma função, porém do ponto de vista de marketing, funciona muito melhor. É muito mais fácil, mais agradável você comprar um seminovo do que comprar um carro usado. Então veja o jogo de palavras, o quanto elas melhoram a nossa comunicação. Mas e a época de Moisés? E a época em que foram escritos o Antigo Testamento? Existia essa quantidade de palavras? Obviamente que não. Eram palavras muito mais restritas, era uma quantidade muito menor. Então eu posso aqui arriscar sem medo de errar. Palavras que existiam à época do Antigo Testamento: vento, sol, chuva, semente, nuvem. Então, tudo que iria se dizer, você dizia com um número muito menor de palavras. E isso, com o passar do tempo, dificultava o entendimento. Vou só dar um exemplo que eu gosto de estudar, é uma parte que eu tenho muita afinidade. É a palavra felicidade para a gente. É esse estado de alegria, esse estado de elevação, onde todos nós nos sentimos felizes. E se nós procurarmos no Antigo Testamento, nós vamos encontrar a palavra felicidade, feliz? Não vamos encontrar. Nós vamos encontrar um contexto. E neste contexto se entende a felicidade, ou na individualidade, feliz. Como? Se nós pegarmos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma passagem onde se diz: e os meus dentes estavam cheios de gordura. Isso é uma realidade, isso é uma tradução real. E os meus dentes estavam cheios de gordura. O que isso significa numa transcrição para os dias atuais? Felicidade. Mas como os meus dentes estão cheios de gordura significa felicidade, e é uma tradução literal. É porque a época de Moisés, ou a época de Abraão, o homem antigo não tinha as mesmas facilidades que nós temos hoje. Não tinha um freezer, não tinha uma geladeira para acondicionar o alimento. Então, aqueles homens, para se alimentar
do ponto de vista da proteína, das carnes, eles matavam os pequenos animais. Um frango, uma pequena ave, um pássaro, e ali se alimentaram. Mas quando iam fazer uma festa, eles teriam que matar um animal maior. E normalmente era um porco, era um animal, uma vaca, um boi. E quando você matava um animal de maior porte, você tinha que fazer exatamente a festa, porque não tinha como conservar a carne posteriormente. Então, em uma festa, as pessoas se alimentavam de tal forma, com tanto prazer, que pegava um pedaço de carne e rasgava aos dentes. E é daí que surge esta frase: e os meus dentes estavam cheios de gordura, ou seja, alegria, felicidade. Estavam se sentindo bem. Então vejam como eram restritas as palavras para o entendimento da posteridade. É daí que nós precisamos compreender algumas passagens que estão contidas no Antigo Testamento, mas que temos dificuldades, à luz da letra, entendermos o seu contexto maior. Vou dar aqui um outro exemplo. Se nós pegarmos algumas passagens do Cristo, ele vai dizer, quando foi crucificado, Eli, Eli, lama sabatani, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Então, isso é uma frase que normalmente as pessoas utilizam para dizer que Jesus sofreu, que Jesus não suportou. E, a bem da verdade, Jesus está falando uma parte que está contida no Antigo Testamento. É uma frase do Salmo, Salmo 22. Então não é Jesus que cunhou esta frase, ele está repetindo uma frase que veio, que foi falada pelo rei Davi, no seu momento de maior dificuldade. Eli, Eli, lama sabatani. Salmo 22. Ou seja, Jesus sempre se utilizava de passagens do Antigo Testamento, exatamente até para ser reconhecido. Outra passagem que nós encontramos é dizendo que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E como é que se entende este expulso do paraíso? Foi dito com poucas palavras, muito restrito e dificulta o entendimento. Então, à luz da doutrina espírita, essa doutrina tão esclarecedora e que sou apaixonado, nós vamos encontrar explicações mais plausíveis. Então, à época desse entendimento, traduzindo para os dias atuais, a espiritualidade nos esclarece que a Terra, passando pela constelação do Cocheiro, se aproximou de um planeta chamado Capela, e Capela estava passando por um momento de transformação muito similar ao que o planeta Terra está vivenciando. E muitos destes espíritos foram degradados de Capela e vieram encarnar no planeta Terra. Eram espíritos que não acompanhavam moralmente o seu planeta de origem, Capela, mas que tinham certo conhecimento do ponto de vista do intelecto. Vêm para cá para não perturbar as questões morais daquele planeta e nascem aqui na Terra. Nascem entre os diversos povos, mas para uma explicação mais rápida, nós vamos pegar aqui os egípcios e mais especificamente aqueles que dominavam, como o faraó. Então, eles vieram para aqui com um conhecimento intelectual muito grande. Se assessorava ali dos seus sacerdotes e aquele faraó, quando estava aproximando a sua desencarnação, seu retorno ao mundo espiritual, ele pedia para construir as pirâmides e ali colocar todos os seus bens, todos os seus pertences familiares, porque ele iria levar esse material. De que forma? Eles acreditavam na reencarnação, no retorno,
mas achavam que eles iam retornar no mesmo corpo físico. Então, o que eles pediam para os sacerdotes fazerem? Para mumificar o seu corpo, preservar o corpo, para quando aquele faraó retornasse, encontrasse o corpo em condições tais que ele pudesse dar continuidade à vida. Lê do engano, porque essa matéria ela é perecível, mas trazia esse sentimento da reencarnação. Então, quando nós vamos encontrar a palavra Adão e Eva foram expulsos do paraíso, a doutrina espírita nos coloca com muita tranquilidade, falando exatamente dessa expulsão, mas não exatamente de uma localização terrena. Mas vieram de Capela, passaram a temporada aqui, muitos retornaram. Segundo alguns estudiosos da doutrina espírita, há ainda um pouco desses remanescentes. São alguns espíritos aí que fazem a diferença, mas que breve estarão voltando às suas origens lá em Capela. Então, a bem da verdade, esses espíritos foram expulsos de um planeta muito melhor. Daí é que vem o entendimento de que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, fazendo uma referência à raça adâmica e não personificado em duas individualidades, nem Adão, nem Eva. Visto isso, com esse entendimento que nós estamos tendo, nós agora poderíamos passar para uma leitura, para esse entendimento exatamente do sermão profético. Jesus, em várias oportunidades, deixou-nos esses ensinamentos. Se fizermos uma leitura rápida, uma leitura linear, nós não vamos conseguir extrair o espírito da letra. Porque, como disse aqui anteriormente, segundo a fala de Paulo, a letra mata e o espírito vivifica. Todo o ensinamento de Jesus está falando a todos nós como espíritos imortais, trazendo uma realidade do mundo espiritual, do reino dos céus, do reino de Deus. Toda a mensagem, 100% da mensagem de Jesus, nós precisamos fazer uma elevação espiritual para um melhor entendimento. Senão, não vamos conseguir alcançá-lo. Então, partindo agora para o Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 24, que foi o que nós selecionamos, já que Lucas também fala sobre esse sermão profético, já que Marcos também fala, nós escolhemos o Evangelho de Mateus. Então, fazendo uma breve leitura, esse sermão profético ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é Jesus prediz o final dos tempos. O que muitos dizem que nós estamos vivenciando ou nós estamos nos aproximando exatamente deste fim. No segundo momento, ele fala do princípio das dores. Depois passa para a grande tribulação e encerra este sermão profético falando do retorno do Cristo em glória. Então, iniciando aí no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar Jesus predizendo o final dos tempos. Isso está na Bíblia tanto dos nossos irmãos evangélicos quanto dos nossos irmãos católicos. Então, ali no versículo 1 desse sermão profético, nos diz o seguinte: Então, Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhes apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estais vendo todas essas coisas? Com toda a certeza eu vos afirmo, não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. O que nós entendemos dessa passagem?
O que Jesus está querendo nos dizer? Qual o ensinamento? Qual o sentido destas afirmativas? É bem verdade que, quando Jesus disse isso, as pessoas olharam para o Templo de Jerusalém. E segundo alguns exegetas, dizem que foi a primeira profecia de Jesus que se cumpriu. De que forma? Jesus estava olhando para o templo e diz: não ficará pedra sobre pedra. E 70 anos depois, esse templo de Jerusalém ruiu e não ficou pedra sobre pedra. Mas é isso que Jesus está dizendo? Não, não é. Mas como nós vamos entender com o olhar do Espírito? Nós precisamos extrair o espírito da letra. É nesse sentido. Jesus estava fazendo uma referência momentânea ao templo. Mas que templo é esse? É o templo que reside o espírito que estamos vivenciando, que é perecível, que é findável, mas o espírito dá continuidade. Trazendo ainda para os dias atuais, é como se nós estivéssemos analisando as instituições que comandam determinados setores da vida humana. Instituições que são comandadas por homens. E homens falíveis ou infalíveis. Infelizmente, ainda homens falíveis, que por interesse, por ganância, nessas grandes instituições que inclusive estão envolvidas em todo esse processo pandêmico que nós estamos vivenciando, essas instituições que são comandadas por homens, mas que não são perfeitos, que têm as suas imperfeições de vaidade, de orgulho, de ganância, de poder. Todas estas instituições ruirão e não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, estes homens que momentaneamente detêm o poder irão cair, porque senão o mundo não vai evoluir. Quando nós olhamos essa frase à luz e às reflexões da doutrina espírita, o entendimento passa a ser melhor. Então vamos aqui pegar mais algumas passagens do que está neste sermão profético no Evangelho de Mateus. Escolhemos mais um item, o item 6, que nos diz o seguinte: e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desesperais. E ele diz: porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então, Jesus já está afirmando: não será o fim. Mas as pessoas dizem assim, Jesus está predizendo o final dos tempos. Eu tenho uma relação de amizade muito grande, até por nossa atividade, né, dentro da construção civil, e não, essas amizades, elas têm individualidades de todos os credos. E eu me relaciono muito bem, inclusive com parentes mais próximos, que são de entendimento de outras doutrinas. E no início do ano passado, nós tivemos algumas dificuldades no nosso país, né, em meio a tantas situações, barragem de Sobradinho, de Brumadinho, que rompeu, depois nós tivemos alguns jovens de um grande time de futebol do país, onde estavam ali no centro de treinamento, houve um incêndio, os jovens desencarnaram. Poucos dias depois nós tivemos um massacre de alunos
na cidade, se não estou enganado, de Suzano, em São Paulo. Então tivemos algumas situações onde as pessoas começaram a rotular: é o final dos tempos. Inclusive um desses nossos amigos fez essa referência, ele sabedor de que eu sou espírita, e ele disse: olha, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1, Kleber, é o final dos tempos. Eu sorri para ele e disse: o início de novos tempos. E ele, sabedor desse nosso entendimento, ele sorriu e disse: você com seu entendimento e eu com o meu. Mas, sem dúvida alguma, Jesus já faz uma afirmativa nesse versículo 6, que ainda não será o fim. Que fim? Será fim de antigos tempos e início de novos tempos. Selecionamos aqui um outro versículo para que a gente possa analisar este sermão profético e pegamos lá o de número 10, que nos diz o seguinte: nesta época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Isso já ocorre? Sem dúvida alguma, está ocorrendo. Pessoas que estão tendo essas desavenças, inclusive no próprio seio familiar, por divergências de entendimento, situações ético-morais, questões políticas estão distanciando as pessoas por entendimentos diferentes. As pessoas estão deixando de falar com o outro porque têm pensamentos completamente díspares, diferentes. O que nós precisamos nesse momento é estarmos mais vigilantes. Recomendação do Cristo: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Para as dissensões não se fazerem mais presentes nos dias atuais. Nós precisamos olhar para o outro e compreender que somos espíritos imortais e, mais do que isso, com níveis de entendimento, de elevação espiritual diferentes. Eu vejo no outro alguém que talvez não tenha o mesmo entendimento que eu tenho. E aí é compreendê-lo, respeitá-lo, para que essas dissensões sejam minimizadas. Porque nós estamos exatamente atravessando o momento da grande tribulação, que nada mais é do que alçarmos voos, degraus, para sairmos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ou seja, estamos dando um salto, um ganho. Mas em meio a esse ganho, passamos por dificuldades, passamos por desafios. É daí que está essa mensagem do Cristo sobre o sermão profético. Escolhemos mais um versículo, que é o 12, e esse eu me utilizo muito, muito. Olha o que nos diz o Cristo através do evangelista Mateus. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Então nós estamos vivenciando esse princípio das dores e, sem dúvida alguma, o amor de muitos está esfriando. Infelizmente. Mas nós espíritas, às vezes, temos esta capacidade, infelizmente, de perceber o defeito no outro, a imperfeição do outro e não perceber em nós mesmos as nossas imperfeições. Então nós estamos enxergando nas individualidades alheias que o amor deles está esfriando. Mas não assumimos que o nosso amor também está esfriando. Ah, mas eu sou espírita, eu conheço, eu estou praticando. Será? No fundo, será que nós não estamos esfriando o nosso amor pelo nosso semelhante? Olha o que diz o evangelista Mateus, repetindo:
e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Eu aqui citei várias situações que ocorreram em nosso país no início do ano de 2019. Todos esses fatos. Rompimento lá da barragem de Brumadinho, o incêndio no CT desse time de futebol, onde ali vários jovens desencarnaram, os outros 2 jovens que adentraram a escola de Suzano e tiraram a vida de várias outras crianças, várias dessas situações. E como nós, que nos rotulamos espíritas, nós agimos diante dessas situações? Eu aqui poderia fazer uma pergunta exatamente para que a gente possa compreender se o nosso amor, enquanto individualidades, que tem conhecimento dos ensinamentos espíritas, se realmente está esfriando. Então vamos aqui analisar. Posso fazer uma pergunta a esses 19 companheiros que estão nos ouvindo ao vivo, mas que outros terão a oportunidade de também ouvir posteriormente. Naquela condição da barragem de Brumadinho, vários espíritos retornaram à pátria espiritual. Foram mais de 300, muito mais de 300. Quantos de nós que nos rotulamos espíritas fizemos preces por aqueles que desencarnaram? Eu diria que, se não a totalidade, a grande maioria de nós que estamos aqui nessa sala hoje, 20 pessoas aqui presentes, se não a totalidade, a grande maioria, fizemos preces por aquelas individualidades que retornaram à pátria espiritual. Mas quantos de nós fizemos preces pelos familiares que ficaram aqui saudosos pela partida desses entes queridos? Talvez também boa parte de nós. Quantos fizemos preces pelas equipes socorristas? Por aqueles homens que estavam ali trabalhando, retirando corpos dilacerados? Quantos de nós fizemos prece? Talvez poucos de nós. Mas quantos lembramos as recomendações do Espírito Manuel Filomeno de Miranda? Quantos de nós fizemos preces pelas equipes socorristas no mundo espiritual? Talvez poucos de nós. Mas até aí tudo bem. A grande pergunta ou a grande reflexão que nós colocamos para saber se o nosso amor realmente está esfriando como espíritas é fazermos a seguinte indagação. Quem ouviu a entrevista do presidente da Vale? Aqui não estamos isentando de nenhuma responsabilidade, mas como individualidade humana, quanta cobrança, quanto apontamento. Como se sentiu aquele homem naquela entrevista? Quantos de nós fizemos preces pelo presidente da Vale? Aqui não estamos julgando se as atitudes dele foram corretas, certas ou não. Não é isso. Quantos de nós fizemos preces por aqueles 2 jovens que adentraram a escola de Suzano e tiraram a vida de mais de 10 crianças? Quem fez preces? Por que não fizemos? Se não fizemos? Porque Jesus está dizendo, e por causa da maldade, o amor de muitos se esfriará.
Nesse sentido, nós precisamos entender esse contexto. E quando eu comecei a estudar o sermão profético, nós encontramos no versículo 13 a seguinte frase: aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. O que significa isso? O que é seguir firme até o fim, será salvo? Se nós não olharmos com o olhar do Espírito, é difícil de entender. Porque essas palavras, elas trazem ao longo do tempo mutações, transformações. Mas como disse aqui anteriormente, Jesus vem trazer uma mensagem para o Espírito. Então, recorremos aqui ao Evangelho por Emmanuel, que são comentários ao Evangelho de Mateus. E aí buscamos para ver se tinha esse versículo 13. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E, quando nós analisamos, lá tinha exatamente esse versículo. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. E o que nos diz o Espírito Emmanuel com relação a essa passagem? Ele nos diz o seguinte: o Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. O que faz alcançar esse fim superior da vida? O Evangelho. Diz ainda: quando o Mestre Jesus louvou a persistência, porque aquele que perseverar até o fim. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Mas aí vem o fechamento desse entendimento. Aqui, não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, aniquilamento, acabou o planeta, é o fim da Terra, é o fim da humanidade. Não, Jesus não está dizendo isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Emmanuel nos diz: fim de finalidade, fim de alvo, de objetivo. Aquele que perseverar até o fim do seu objetivo será salvo. Em que sentido nós poderíamos analisar? Vamos imaginar de que nós estivéssemos no mundo espiritual, fazendo essa programação de retorno. E eu me comprometo a vir à Terra, a casar, a ser pai de um filho. Mas no mundo espiritual foi colocado a mim a necessidade de recepcionar este espírito, que no futuro será o meu filho, mas que ele vem num corpo completamente disforme, um filho deficiente. Eu, num primeiro momento, eu rebato, eu tenho resistência, mas sou esclarecido nessa necessidade e que isso vai fazer bem a mim e a ele. E impulsionado por esta vontade, por esses irmãos benfeitores da espiritualidade, eu aceito. E vem, e chega ao meu lar um filho deficiente. E se eu perseverar até o fim desta meta, deste compromisso, ao retornar ao mundo espiritual, eu receberei este galardão. Ou seja, nas traduções atuais, serei salvo. Vejam como esse entendimento do ponto de vista espiritual nos abre o coração, o sentimento e o entendimento. Já nos aproximando do final, nós selecionamos mais 2 versículos dentro deste sermão profético. E já está no capítulo das grandes tribulações. É o versículo de número 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes.
E eu parei para analisar e pensei, mas será que Emmanuel tem esse aí também? E quando recorremos ao livro, ó, lá estava Emmanuel, exatamente no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 16. Título: Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Qual a explicação do ponto de vista espiritual? Ensina-nos Emmanuel, referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o Mestre Jesus aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar a região terrena e não circunscrita na Judéia da Palestina antiga. É a terra, é o momento em que nós estamos vivenciando, é a nossa região espiritual. Pelas aspirações íntimas para se aproximarem do Mestre. E aqui vem a explicação maior. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes. E o que são esses montes? As ideias superiores. Vigiai e orai, para não cairdes em novas tentações. É indispensável manter-se nas alturas espirituais. Ou seja, precisamos sair da Judéia, desse envolvimento material que a todo momento nos debatemos com ideias, com pessoas, com situações, e buscarmos essa elevação espiritual. Sair da Judéia para alcançar os montes, se aproximando da espiritualidade. E por fim, pegamos mais um versículo, que é o de número 20, onde nos diz: e orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno e nem no sábado. E aí eu parei para analisar e falei, mas será que Emmanuel tem isso aí? Porque se tiver, tá muito bom. E quando eu olhei, tinha. Então, o que Emmanuel nos explica para um entendimento que sai da letra e entra na parte espiritual? E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno e nem no sábado. Olha que explicação interessante. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que as viciações se faz imperiosa, e quantas viciações hoje se fazem imperiosas em nós. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Alguns dizem assim: eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas quando entro, eu dou uma boiada para não sair. Vamos deixar isso de lado. O que nós precisamos é sair deste lodaçal que nos envolve. Fuja, distancie, diz ainda Emmanuel. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem disciplina de si mesma. Então nós precisamos dessa disciplina. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida enquanto não chega o inverno. Sim, mas o que significa este inverno? Fuja enquanto não chega o inverno e nem o sábado. Então ele diz, dessa região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno, ou os derradeiros recursos do tempo. Recebidos
para o serviço humano. Cada homem possui, com a experiência, uma série de estações: primavera, verão, outono, inverno. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono das reflexões, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno. Que inverno? Da velhice ou do sofrimento irremediável aqui na terra. Então, o que Jesus está dizendo no sermão profético é para que todos nós fujamos enquanto não chega o inverno, enquanto a velhice não chega e esse tempo ficou perdido para trás. E ele arremata dizendo: e naturalmente o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. Ou seja, numa nova oportunidade reencarnatória. Os ensinamentos do Cristo, eles são muito profundos, mas que se nós não dedicarmos a este crescimento, a esta elevação espiritual, muito difícil será. Então aqui segue uma nossa sugestão. O barco não está à deriva. Tem alguém no leme. É Jesus. Que nós estamos vivenciando esses momentos de tribulações, sim, estamos vivenciando. Que são momentos difíceis, sim, mas com certeza para o nosso aprimoramento, para a nossa transformação, para a nossa evolução moral. Que a paz do Mestre Jesus, esse doce Rabi da Galileia, envolva a todos nós, a nós que aqui estamos e a vocês que aí estão, a todo o planeta Terra, iluminando a todos os nossos governantes, independente de nações, independente de credo, de cor, de raça, de entendimento político, para que nós, enquanto nações, possamos ter esse momento de tranquilidade e conseguirmos cada vez mais atingir o pensamento do Mestre Jesus. Muita paz e até outra oportunidade.